Olá, estimados alunos. Espero que todos estejam bem. Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa científica, ou seja, tentar discutir um pouco sobre aquilo que nós denominamos, aquilo que nós chamamos de pesquisa. O que é uma pesquisa e qual a diferença entre as outras pesquisas que a gente faz no dia a dia versus uma pesquisa científica. E o intuito é tentar compreender justamente quais são as principais atividades que os cientistas fazem ao pesquisarem a realidade, seja ela natural ou social. Ou seja, o que os cientistas fazem quando eles dizem que estão pesquisando essa realidade. Então, um dos primeiros pontos de partida é que os cientistas eles fazem o quê? Eles formulam hipóteses e as submetem a testes, e esses testes eles tenderão a fazer o quê? A corroborar essas hipóteses ou a refutar essas hipóteses. Então, o ponto de partida aqui é justamente que a pesquisa científica ela é tentar desvendar os mistérios, os segredos, as forças ocultas que guiam, que organizam a própria natureza, seja a natureza dos fenômenos naturais, sejam a natureza e os fenômenos sociais. Então, como ponto de partida aqui, o professor Roberto Cupani, no livro Filosofia da Ciência, ele traz um exemplo trazido por outro filósofo, que é o Karl Hempel, que analisa a história de um médico húngaro. Eu vou tomar a liberdade para ler um parágrafo aqui para contextualizar vocês dessa história. Então, Hempel refere-se ao problema que enfrentou o médico húngaro Ignaz Semmelweis no século XIX, ao perguntar-se por que grande número de mulheres que davam à luz no Hospital Geral de Viena contraíam, depois do parto, uma doença grave conhecida naquela época como febre puerperal. Chamava atenção, além do mais, que o número de mulheres que assim morriam eram diferente em cada uma das divisões do hospital, e que as mulheres que davam à luz fora dele não morriam dessa maneira. Em Belnara, que Semmelweis formulou sucessivamente uma série de hipóteses acerca da possível causa das mortes, e as foi testando uma após outra. Supôs, por exemplo, preste atenção, que a dieta recebida, ou a aglomeração de pacientes, ou a posição do momento de dar à luz, ou até a impressão produzida pela passagem do padre levando a extrema unção a doentes, o que assustava as pacientes, logicamente, pudesse causar as estranhas mortes. O médico foi testando e descartando as hipóteses, na medida em que os fatos não apoiavam as inferências que se seguiam de cada uma delas. Algumas hipóteses eram testáveis diretamente mediante a observação de determinados fatos. Por exemplo, a hipótese de que o número excessivo de parturientes em uma divisão pudesse ser responsabilizado pelas mortes foi descartado ao observar, pelos registros do hospital, que a situação era precisamente inversa, ou seja, as mortes eram mais numerosas na divisão que tinha menor número de mulheres. Outras hipóteses foram testadas indiretamente, apreciando os resultados de algumas modificações na rotina hospitalar. A possibilidade de que a posição no parto fosse a causa buscada fez com que a posição fosse modificada, e, no entanto, o número de vítimas não variou. Semmelweis encontrou finalmente a causa que buscava na infecção provocada ao serem revisadas as mulheres por médicos estagiários, aquele era um hospital-escola, que não havia higienizado suficientemente suas mãos depois de trabalharem com cadáveres. Observamos que, então, quando introduzimos deliberadamente modificações de um fenômeno para observar os resultados e compará-los com certa ideia que temos, estamos fazendo um experimento. Esse é o tema da aula de hoje. Ou seja, depois procurem, eu vou deixar o link de um vídeo no YouTube que ajuda a explicar, digamos assim, esse processo do Dr.
semivais. Ou seja, dado o problema, ou seja, por que as mulheres morriam pós dar à luz? Ou seja, é um problema que hoje a gente já temos as respostas, mas as primeiras respostas elas foram dadas através do quê? Através de um conjunto de hipóteses. Ou seja, as hipóteses elas foram sendo criadas livremente, elas foram sendo apresentadas. Então, por que as mulheres morriam? Porque havia um grande número de mulheres internadas nesse hospital? Não. Engraçado que as mulheres morriam mais nos hospitais do que aquelas que davam à luz em suas casas ou em outros locais. Então, aparentemente, parece ter o quê? Uma contradição. Então, nesse sentido, era preciso fazer o quê? Levantar um grande número de hipóteses para que a gente chegasse a uma resposta mais ou menos satisfatória. Então, as hipóteses elas podem ser o quê? Elas podem ser audaciosas, elas podem ser muitas vezes um pouco estranhas, como que foi o caso, por exemplo, de que as mulheres ficavam assustadas porque viam os padres levarem extrema unção a outras mulheres que estavam internadas. Ou seja, talvez isso fosse um fator de agravamento. Ou seja, as hipóteses elas são criadas, mas nem toda hipótese ela será considerada uma hipótese científica. Ou seja, para que uma hipótese ela seja minimamente plausível, minimamente aceitável pela comunidade científica, ela precisa ser passível de teste, ela precisa se referir aos fatos. Então, se uma hipótese, digamos assim, não puder ser provada, se uma hipótese não puder ser testada, ela não é uma hipótese científica. Então, uma resposta para a morte, muitas vezes, das mulheres que davam à luz poderia ser: Deus quis isso. É uma hipótese? Sim. É uma hipótese científica? Não. Por que não? Porque é uma hipótese que carece de comprovação, é uma hipótese que não pode ser testada. Ou seja, ela é uma hipótese, poderia ser uma hipótese religiosa, talvez, mas não recebe o rótulo de hipótese científica. Então, acima de tudo, a formulação de hipóteses ela tem a ver, digamos assim, com uma função, uma tentativa de explicar um evento ou tipos de eventos ou acontecimentos que ocorrem ao nosso redor. Ou seja, na vida cotidiana, no nosso dia a dia, nós formulamos inúmeras hipóteses. A gente cria hipóteses para diferentes situações, por exemplo. Se eu for dar a partida no carro e o carro não pegar, eu posso fazer o quê? Suspeitar que talvez haja um problema, talvez, primeiramente, de combustível. Não tem combustível, então o carro não dá a partida. Talvez, o carro não dá partida porque é um problema de bateria. Ou, assim sucessivamente, ele apresenta algum outro problema mecânico. Eu tenho uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça talvez pode ser causada pelo quê? Por uma noite mal dormida, pode ser por uma preocupação excessiva, pode ser por um alimento que eu ingeri, pode ser por excesso de bebida talvez que tenha consumido. Ou seja, nós vamos criando e desenvolvendo hipóteses. Com que intuito a gente cria hipóteses? A gente cria hipóteses com a finalidade de fazer o quê? De explicar esses fatos, os acontecimentos, os quais nós buscamos respostas. Então, acima de tudo, na ciência factual, na ciência que lida com fatos, as hipóteses, além de poderem ser testadas, elas devem estar fundamentadas em conhecimentos científicos ou ao menos ser compatíveis com esses conhecimentos. Ou seja, uma hipótese astronômica que implicasse, por exemplo, a imobilidade da Terra, ou uma hipótese biológica que desconhecesse, que ignorasse, que desrespeitasse a evolução das espécies, seria, em princípio, desconsiderada pelos próprios cientistas. Então, vejam o seguinte, a hipótese científica ela tende a lidar com o quê? Com os fatos. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa fazer o quê? Já respeitar toda uma tradição de conhecimento confiável, de conhecimento que foi
apresentado no transcorrer do tempo, mantendo-se minimamente o quê? Coerente, minimamente consistente em relação a isso. Então, as hipóteses, elas são importantes para a atividade científica, elas podem ser audaciosas, elas podem ser inventivas, criativas, mas elas precisam ter, digamos assim, alguns critérios mínimos, que é a testabilidade e segundo, que é, digamos assim, o reconhecimento e a valorização daquele conhecimento que já foi solidamente instituído pela própria comunidade. Então, a gente fala de N elementos, ou seja, a gente fala de ciências factuais, mas o que é um fato científico? Ou seja, o que nós queremos dizer quando nós falamos a ciência lida com fatos? Então, a palavra, digamos assim, fato, ela sempre vai nos remitir a algo real, algo que existe no presente ou que existiu no passado. Ou seja, o computador ou o celular ou algo, digamos assim, que eu estou utilizando agora, por exemplo, esta luz que me ilumina, o celular, o livro, o local onde eu estou, são o quê? São fatos. Mas exatamente a sua existência real é ou foi, respectivamente, um fato. Então, algo factual, ele se distingue do ilusório ou do meramente imaginado. Então, fato, ele diz respeito a uma realidade, algo que pode ser analisado e testado empiricamente, algo que pode ser, que está presente dentro do tempo e do espaço, ou seja, é algo que pode ser identificado, algo que pode ser observado, algo que é passível de experimentação. Então, o fato, ele se distingue, por exemplo, do ilusório, ou seja, o ilusório é algo que pode existir, mas não como fato, apenas em nossa mente, apenas em nossa imaginação. Então eu posso criar uma imagem assim, de uma montanha de ouro, de uma montanha de chocolate, de um rio de mel. Ou seja, eu posso criar. Isso existe? Existe enquanto, digamos assim, uma ilusão que está presente na minha mente, mas eu não tenho condições de fazer o quê? De fazer essa observação e fazer esse experimento. Então, o fato se distingue da ilusão, mas também se distingue de outros elementos que são elementos ideais, ou seja, que são elementos construídos por nós, mas com uma natureza distinta, por exemplo, das ilusões. Ou seja, a ideia de triângulo. O triângulo ele não existe assim como existe, por exemplo, esta xícara ou esta cuia de chimarrão. Ou seja, o triângulo ele existe, mas ele existe de uma forma, a ontologia do triângulo é diferente da ontologia, digamos assim, deste objeto que eu tenho presente. Então, o triângulo ele existe de fato, ou seja, não como um fato. Ou seja, existem de fato objetos que são triangulares, existem objetos que possuem uma forma triangular, por exemplo. Mas o triângulo em si, ele possui, digamos assim, ele é um objeto ideal. Assim como inúmeros outros objetos da lógica, da matemática, das ciências formais, que são, acima de tudo, objetos ideais. Então, voltando à questão do fato. O fato ele vai denotar algo que pode, em princípio, ser percebido ou detectado, tanto direta quanto indiretamente. Ou seja, a gente não precisa detectar as coisas diretamente para dizer que elas existem, que elas são um fato. Então, por exemplo, nós podemos perceber diretamente a luz de uma lâmpada e indiretamente nós podemos perceber a passagem de uma corrente elétrica que a produz, pois tomamos a luz como indicador da passagem da corrente elétrica. Ou seja, se existe luz, eu posso pressupor indiretamente que existe um circuito elétrico, digamos assim, pelo qual a eletricidade, a energia passa até chegar
nesse dispositivo a lâmpada que transforma a corrente elétrica em luz. Tranquilo até aqui, pessoal? Ótimo, então vamos um passo além. Todos os fatos eles são iguais, todos os fatos eles possuem a mesma natureza?